Pai Celestial, estamos aqui mais uma vez, ó Pai, nesse dia. Ó Senhor, que o Senhor nos acompanhe, Senhor, nesse dia, nos guarde e que nenhum mal possa nos atacar, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, Jesus. Amém. Irmão Jorge, qual é o primeiro conselho que o senhor vai dar para sua filha? Conselho? Orientação, né? Uma palavra de ajuda para ele nessa caminhada. Ué, meu filho, para mim é um privilégio, né? Ele pediu o batismo sem minha motivação. Ele próprio fez a decisão, né? Então eu creio assim que uma das instruções daqueles que escolhem, né, pastor, trilhar esse caminho, porque o batismo ele é uma testificação do novo nascimento. E isso, meu filho, é uma decisão própria. Mas só que tem uma coisa. O pastor Joaquim Gonçalves disse uma vez que quando você batiza em nome do Senhor Jesus Cristo, você não precisa falar para o diabo que você é inimigo dele. Automaticamente você se torna inimigo de Satanás. Ele vai ter você como inimigo dele. Por quê? A partir deste momento você está fazendo uma decisão de trilhar este caminho glorioso. E o conselho que o papai te daria é que você permaneça fiel, porque o Mombrana diz que ele teria batizado com 12 anos se não fossem as influências erradas, as amizades erradas. Ele queria ter batizado com a sua idade. Então, o conselho que o papai te dá é que você não se envolva com amizades erradas. Você brinque na escola, você brinque em todos os lugares, que você ainda é uma criança, você não pode ser privado de brincar, porque você está começando a adolescência. Então, você brinque, você faça tudo aquilo que uma criança tem que fazer, mas nunca deixe que as influências de coleguinhas de escola, de amizade secular, venha te envolver. Seja sempre posicionado, lembrando que acima de tudo você é um cristão, que você serve a Cristo e você tem que levar as coisas mais limpa possível, porque você não pode se contaminar com as coisas do mundo. Não pode. As coisas do mundo vão querer te contaminar, mas por essa decisão sua, por esse voto que você está fazendo hoje de servir a Cristo, então não deixe que as coisas do mundo e nem influência venham te envolver mais para frente. Esse é meu conselho. Você seja realmente um cristão, porque ser um cristão, meu filho, não é o papai te forçar a ser um cristão, a mamãe te forçar. Isso está dentro de você e vai desenvolver automaticamente. Amém. É isso. Mombrana disse na mensagem Plantando a Vinha, ele disse que a maçã, ela dá na macieira porque já é a natureza dela ser produzida ali pelos galhos da macieira. A laranja, pela mesma forma. Então, isso é uma verdade. Você vai dar fruto de cristão porque você tem uma chamada de Deus para isto. A nossa trajetória pela igreja, pela fé, pela família cristã, não significa 100% de segurança de vida eterna. Porque nós podemos ficar na igreja por um tempo, sermos de uma família cristã e não permanecermos até o fim na fé. Podemos, né? Ou pode isso acontecer. Mas, por outro lado, o que tem brotado na sua fé, na sua convicção, é que você pertence a esta árvore da vida. Por isso você vai dar os frutos de um cristão. Agora, como disse o irmão Jorge mesmo, você ainda é criança e vai continuar vivendo a vida de uma criança, depois a pior fase, que é a adolescência, que é a fase mais difícil,
Ontem eu estava pensando comigo. Quando eu tinha 20 anos de idade, eu não tinha o mínimo de ideia ainda. Já era casado, mas não tinha cabeça. Era uma criança quase igual uma dessa aí. Agora, é claro que nós temos certas maturidades, certos ensinamentos, na maioria das vezes, porque nós somos criados na fé, no lar cristão. Mas humanamente nós ainda somos humanos, né? Então você vai ter essa fase, você ter que chegar no seu pai, chegar na sua mãe, pedir uma ajuda, chegar na igreja, pedir uma ajuda. Nós temos que entender isso. Nós não podemos cobrar de uma pessoa na sua idade e até mais um pouquinho de idade a maturidade de um homem. Depois está ouvindo o Mombrana pregar agora aqui no culto de hoje de manhã lá em Goiânia, na fita, né? Então nós entramos numa fase que nós somos mais solitários, somos mais convictos. De repente nós começamos a voltar para outra fase da vida que passamos a ser dependentes. O Mombrana diz que aos 40 anos o marido precisa da esposa. E quando chega aos 70 é impossível ele viver sem ela. Porque aí já vai depender totalmente. O Antônio não está ainda nessa fase, né, de depender. O irmão João também. O irmão João já está dependendo, irmão? Não, sou eu mais novo que nós. Então nós temos essa fase da vida, né? Eu gosto de ministrar o batismo na igreja, porque chegando lá nós, às vezes, não temos muito ambiente, muito lugar próprio, tem muito mosquito, tem muita coisinha, né? Pode vir chuva. Aí nós já indo pronto, é mais certo, né? A escritura que eu leio sempre é Romanos 6. Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Mas não seremos, essa escritura aqui, a tradução que não é a maneira como eu estou acostumado a ler durante todo esse tempo, né, de batismo, mas é a mesma coisa. Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Porque o batismo, ele é um tipo, né, da morte e ressurreição. Jesus foi morto, sepultado e ressurreto. Depois de ressurreto, até seu corpo foi diferente. Ele era físico e passou a ser celestial. Então, o batismo, ele é um sepultamento. Por isso que tem que ser em água imersa. O candidato não pode ser deixado de fora, os braços, as pernas, porque é como um sepultamento. O sepultamento ali no cemitério, antigamente, era 7 palmos de terra, debaixo de 7 palmos. Hoje já é como chamam gavetas, né, de concreto. Mas é a mesma coisa, né? Pode ser até cremado. Não sei se também é a palavra certa. Pode ser queimado, né? Agora, é um batismo, aliás, o batismo na água, ele é um sepultamento. Simbolicamente, biblicamente. Agora, depois de ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, aí você já é ingressado na igreja. A partir desse momento, você já faz parte da igreja. Já tem direito de voto. Aliás, eu não posso afirmar pela idade, mas você tem todos os direitos e obrigações. Obrigações de quê? Estatutários. O que é estatutários? São as leis que nós temos no nosso estatuto, que todo membro tem o dever de cumprir. Eu vir à igreja, eu não vou detalhar não, porque você
já é ensinado sobre isso. Então, olha só, de modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Essa novidade de vida, como nós ouvimos, você tem agora, porque as coisas nunca são feitas por uma ordem cronológica, quer dizer, tem que ser isso primeiro, depois isso segundo, depois isso em terceiro. Porque você pode ter sido batizado já com o Espírito Santo e depois ser batizado no nome de Jesus. Temos isso na Bíblia? Temos aí. É Atos 19, né? Paulo, chegando ali, achou aqueles irmãos que tinham recebido o Espírito Santo como eles no princípio e mandou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então, não é uma ordem cronológica, mas pela ordem cronológica, você primeiro é batizado, depois vem o novo nascimento, depois batismo com o Espírito Santo, e mesmo depois do batismo com o Espírito Santo, tem ainda que se encher do Espírito Santo. Então isso acontece, é um processo da vida cristã. Agora, você tem alguma dúvida, irmão Benjamin, sobre alguma coisa? Você sabe direitinho o que é dízimo? Sabe? Já dizima, né? Pois isso aí tudo é princípio. Isso é muito bom. Você saber que o cristão, ele não é obrigado, mas eu ouvi uma pregação essa semana, não é um pastor da mensagem, mas lá ele expressou muito bem. O dízimo, ele é uma gratidão, ele é fé, ele é a palavra. O cristão, ele é dizimista pela gratidão de Deus ter dado para ele as coisas, né? O sustento. Porque a pessoa pode dizer assim, não, mas eu só ganho um salário mínimo e ainda vou tirar 10% desse salário mínimo, mas é tudo que ele necessitou para viver, né? Ele se adaptou, ele é acostumado, ele vive com aquilo, um salário, 2 salários, enquanto que há outros que ganham 20 salários e têm dificuldade. Mesmo sendo da igreja, mesmo sendo batizado, ele tem uma certa dificuldade com dízimo. Por quê? Porque não foi revelado. Porque dízimo é uma revelação. Talvez vocês não... O candidato, eu gosto de deixar ele bem consciente no dia do batismo, porque nós não vamos ficar batendo nesse assunto na igreja. Mas você tem que entrar para a igreja sabendo que é uma responsabilidade sua entregar os seus dízimos, né? Agora, sobre vida como rapaz, casamento, isso aí vamos deixar para depois, né? Ainda é muito prematuro essa história, né? Essas coisinhas assim, eu não estou preocupado com essas, nem com damas ainda, com relação a essas coisas, não. Deixa para quando acontecer, porque o rápido está mais perto do que isso, né? Se houver está mais tempo, perto, né? se houver tempo. Então está bem. Nós vamos então prosseguir, né, irmãos? Lá na onde foi que nós assim, né? Então vamos embora para lá? Não tem mais nenhuma dúvida, irmão? Não, se tiver, então sobre o quê? Se no dia de tomar a ceia você tem que pedir perdão só para os seus irmãos da igreja ou para os outros também lá fora? Os outros lá fora? É muita disposição. Não, você só vai pedir perdão quando você pecar contra uma pessoa. Nem irmãos da igreja, nem lá fora. Agora, se um dia você cometeu um pecado contra sua esposa, contra seus filhos, contra seus pais, aí você vai chegar nela e dizer, mamãe, me perdoa por aquilo, por aquela mentira que eu falei para a senhora. Aquela hora eu disse para a senhora uma mentira, a senhora me perdoa por aquilo. Porque existem duas coisas, pedir desculpa é uma coisa. Se eu passar aí e tropeçar no seu pé, pisar no seu pé, machucar seu calo, eu vou te pedir perdão? Não, vou te pedir desculpa.
Eu não pequei contra você. Eu errei contra você. Então eu vou pedir desculpa. Ô Benjamin, me desculpa. Eu não vi seu pé. Idoso tropeça em tudo quanto é coisa, né? Que a vida é assim, começa caindo e termina caindo. Então você vai me desculpar. Por quê? Porque eu tropecei no seu pé e machuquei seu dedo, onde tinha um calo doído. Então isso é pedir desculpa. Você pede o coleguinha da escola, a professora, todo mundo. Você errou, só me desculpa. Porque a forma, a expressão da pessoa é que determina. Porque se você pedir desculpa de uma pessoa de uma forma arrogante, fica até pior. A pessoa entende que você está abusando dele, né? Então você tem que pedir de uma forma educada. Me desculpe, eu pisei no seu pé porque eu não vi e tal, não foi proposital, tal. Esse é pedir desculpa. Perdão é quando peca. Mentira é pecado? É. Estou dando um exemplo só. Aí você mentiu para sua mãe e tal, deixou passar, foi orar, foi ouvir a palavra, Deus tocou no seu coração, você mentiu. O Espírito Santo não falou para o irmão Brana, quando ele mentiu para os advogados? Então, você mentiu, aí você vai chamar sua mãe lá, não vai gritar meio da rua, mãe, me perdoa aí porque eu menti. Não, chama ela para a mamãe, aquela hora eu menti para a senhora, e a senhora me perdoa. Ô papai, eu menti para o senhor me perdoa. Então você vai pedir perdão quando pecar. Não é você ficar na rua pedindo perdão a ninguém, não. A menos que você cometa um pecado contra ele, né? Como os advogados. O irmão Brana pediu perdão a eles. Eles não eram da igreja, mas é porque ele mentiu e fez a esposa mentir. Então, isso aí é uma boa pergunta, viu, irmão Michel? Quanto tempo você vai aprendendo em casa? Sabia disso, Montanha? Você sabia, sim? É? Também é subestimado, né, Montanha? Mas eu faço a pergunta, para, vamos dizer assim, deixar ela mais generalizada entre nós. Né? Até quando o irmão Brana fez aquilo, perante a sociedade, ele não mentiu. Não. Para Deus ele mentiu porque teve a intenção. Mas ele não estava lá na hora que a esposa dele atendeu o telefone, ele tinha saído. Ele podia ajustar um advogado e ganhar para aquela causa em qualquer lugar. Mas a intenção dele já te prejudicou ele. Por isso ele teve que consertar aquilo. Porque antes de tudo ele planejou aquilo. Planejou. Eu vou sair e falo para a esposa dizer que eu não estava. Porque na verdade no ato da conversa ele não estava mesmo lá. Mas como ele teve premeditado, então, para Deus ele cometeu esse pecado. Então nós vamos lá, né, irmãos? Vamos lá. É. Longe do Senhor andava no caminho de horror. Por Jesus não perguntava, nem queria o seu amor. Porque Jesus me ama, eu não posso lhe explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. No juízo não pensava, nem na minha perdição, nem minha alma desejava a eterna salvação. Porque Jesus me ama, eu não posso lhe explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Já cansado do pecado, fui aos pés do Salvador,
e ali caiu o fardo de tristezas e de dor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso lhe explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Como é maravilhoso pertencer ao meu Jesus, ter a graça e o repouso e ficar ao pé da cruz. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso lhe explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Vamos agradecer a Deus. Senhor, obrigado por este momento. Ele é marcante para nós, meu Deus. Daqui a alguns anos ou meses, nós vamos poder lembrar desse momento, de estarmos juntos aqui, ó Pai, levando esta criança ao batismo. Para nós é um sinal de que o Senhor está conosco nesta jornada, embora seja já os últimos acontecimentos, mas ainda estamos aqui, ó Pai. Que o Senhor possa segurar nas mãos desta criança, desse rapazinho, para que ele seja firmado nesta palavra, Senhor, vendo em seus pais o exemplo cristão, vendo na igreja o exemplo cristão, na sua avó. Ó Deus, nós agradecemos por cada vida e pedimos que o Senhor nos abençoe nesta hora, que o Senhor possa nos unir mais, ó Deus. Não é acaso que estamos aqui, Senhor, mas há um propósito. O Senhor possa nos sustentar nisto, ó Deus, nesta unidade do Espírito, nesta fé. Nós te agradecemos e pedimos pela bênção da noite, pelo encontro de pastores. Ó Deus, nós pedimos a tua graça em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Então vamos lá, irmão filho. Eu vou segurar em você aí. Graças a Deus. Eu vou entrar lá. Eu vou entrar lá. Né? Tá vendo o tamanho dessa pedra aqui? Isto aqui está bom. Vira para o lado dos irmãos. Mais uma vez, Jesus, agradecemos por esta vida. E pedimos que ele seja sustentado, ó Pai, nesta graça. Toma conta das nossas vidas, em cumprimento ao que o irmão Brana nos ensina sobre aquela afirmação de Pedro, e recebereis o Espírito Santo. Que o Senhor possa dar o Espírito do Senhor em abundância ao irmão Benjamim. Que ele receba, após ele ser emergido e levantado nestas águas, ele receba teu Espírito Santo, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Que você vai segurar com a sua mão aqui. Não precisa ficar pendurado, tá? Irmão Benjamim, você crê que o Senhor Jesus Cristo morreu lá na cruz para te salvar? Sim. Você tem convicção de ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo? Sim.
Você crê que Ele nos enviou um profeta nesta era para nos restaurar a fé dos nossos pais? Com certeza. Certeza. Graças a Deus. Segundo a sua confissão, Benjamin de quê? Jesus Rodrigues. Irmão Benjamin de Jesus Rodrigues, eu te batizo em nome do Senhor Jesus Cristo, para a remissão dos seus pecados, em nome de Jesus Cristo. Senhor Deus, nós agradecemos, pedimos ao Senhor esse cumprimento da tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Sustenta na graça. Este nome dá consolo, seja no lugar que for, nome bom, doce a fé, a esperança do porvir, nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Irmãos, Deus abençoe vocês, recompense pela vinda de cada um e sustenta vocês na graça. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Mais uma foto. E, dois somos